Eu quero cumprimentar a cada um de vocês. Mais uma vez nós estamos reunidos para prestarmos culto ao nosso Deus. E com grande satisfação nós fazemos isso, porque é a oportunidade que nós temos de juntos cantarmos ao nosso Deus, entoarmos louvores a Ele, o Deus da nossa salvação. Nós estamos muito felizes porque desde que a pandemia irrompeu, não houve um único domingo que ficasse sem culto e nós nos mantemos firmes. São tempos difíceis, tempos desafiadores, mas a nossa fé permanece firme. Isso nos alegra muito. Nós queremos celebrar esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido-os a lerem comigo o Evangelho de João, capítulo 6, onde a palavra de Deus nos diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu santo nome. Senhor, te louvamos, te bendizemos pela oportunidade de mais uma vez podermos cantar a ti, louvar o teu santo nome. Mais uma vez expressar a alegria do nosso coração, a alegria da salvação. Seja bendito o teu santo nome, Senhor. Nós dizemos sempre: Tu és o Deus da nossa salvação. Visita-nos agora, participa conosco deste culto. Dirige, Senhor, cada cântico, cada louvor, cada oração, cada palavra que for proferida aqui. Que a leitura da Bíblia e a pregação da mesma, que as bênçãos, que a bênção que for proclamada, que tudo concorra para a glória do teu santo nome e transformação, bênção em nossas vidas. Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Vamos cantar um cântico de adoração ao nosso Deus? Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, buscar o ver, da mera letra além, o que Senhor
Meus irmãos, minhas irmãs, esse é momento de confissão, contrição, momento em que nós nos curvamos diante de Deus para permitir que Ele nos perscrute o coração. Queremos confessar as nossas faltas, aqueles pecados que nós sequer temos consciência deles, porque nós sim podemos às vezes ser traídos por nós mesmos e pecamos com palavras, pensamentos e obras. Enquanto ouvimos o cântico, confessemos a Deus os nossos pecados. Cheguemos, pois, com ousadia, entremos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, no novo caminho que nos consagrou, diante do trono da graça, com corações verdadeiros, certeza de fé, cantemos a vitória do Cordeiro, porque Ele é digno de receber o louvor, a glória e o poder. É o Deus exaltado, para sempre adorado. Jesus, Senhor eterno, vencedor. Cheguemos-nos, pois, com ousadia, entremos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, no novo caminho que nos consagrou, diante do trono da graça, com corações verdadeiros, em inteira certeza de fé, cantemos a vitória do Cordeiro, porque Ele é digno de receber o louvor, a glória e o poder. É o Deus exaltado, para sempre adorado. Jesus, Senhor, o eterno vencedor, porque Ele é digno de receber o louvor, a glória e o poder. É o Deus exaltado, para sempre adorado. Jesus, Senhor, o eterno vencedor. Jesus, Senhor, o eterno vencedor. A palavra de Deus diz: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele come não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Palavra do Senhor. Inspirado por esse texto, vamos cantar ao nosso Deus? Vamos louvá-lo? Vamos bendizer o teu santo nome? Cantemos com alegria. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus, voltará. Se o inimigo te vem acusar, com teus pecados te quer condenar, vem, toma toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida
nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus, irmão? Pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar deste amor. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais.
Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos ouvir as Escrituras Sagradas. Nela há a vida eterna. Por meio dela a nossa fé é fortalecida. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Convido-os para abrirem comigo o Evangelho de Mateus capítulo 4, já a partir do primeiro versículo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Palavra do Senhor. Que Deus abençoe.
Meus irmãos, nós queremos meditar sobre o tema pães e pedras. Esse texto que nós acabamos de ler é parte introdutória, uma das sessões daquilo que nós chamamos a tentação ou as tentações de Jesus Cristo. Os evangelhos, tanto de Marcos quanto de Lucas, registram também esse evento, esse acontecimento da vida de Jesus. Jesus Cristo foi tentado. Jesus Cristo esteve recorrentemente sob o risco de cair no momento da tentação. Na oração mesmo que Jesus nos ensina, a oração das orações, ele diz: não nos deixe cair em tentação. No momento da tentação, nós devemos pedir a Deus socorro. Eu queria então convidá-los para meditar sobre isso, sobre a tentação e sobre o caso específico dessa tentação: pães e pedras. A primeira coisa importante que eu queria destacar é sobre tentação propriamente. O que é tentação? No que consiste a tentação? As tentações variam na sua forma, mas a substância é sempre a mesma. Todos somos tentados. A todo momento nós estamos sendo tentados. Por exemplo, existem aquelas tentações que nós podemos chamar de corriqueiras, tentações do cotidiano. Pessoas que, por exemplo, desejam fazer uma dieta, um regime, elas se colocam diante do objetivo de não comer determinados tipos de alimentos, porque esses alimentos podem fazer mal e não ajudam no processo de emagrecimento. E a tentação é sempre o quê? Fugir, não ceder àqueles alimentos que comprometem o regime que ela se propôs a fazer. Pessoas muitas vezes que desejam se colocaram diante do objetivo de praticar exercícios. E a tentação qual é? Não pular da cama cedo ou não cumprir com rigor ou com cuidado aquela meta que estabeleceu para si. São tentações que, como eu disse, do cotidiano, corriqueiras. Todos somos tentados, de uma forma ou de outra, num grau maior ou menor, numa intensidade variada, mas todos nós, seres humanos, somos tentados. Ser tentado é algo que eu diria inerente à humanidade, nos iguala, nos equipara a todos. Mas é bom lembrar que as Escrituras Sagradas dizem claramente: Deus a ninguém tenta. As tentações, elas são sim circunstâncias que nós estamos colocados, mas Deus não nos tenta. Pelo contrário, no momento da tentação, Deus nos socorre, Deus nos ampara. Deus não tenta, mas as tentações muitas vezes são instrumentos que Deus se serve para nos fazermos crescer. Jesus Cristo, ele esteve sob tentação. Tentação é algo que todo mundo vivencia. Mas o que será então isso? O que é a tentação? Eu ousaria dizer o seguinte: tentação é tudo, qualquer coisa, qualquer circunstância, qualquer acontecimento da vida da gente que procura nos tirar do alvo, do seguimento de Jesus Cristo. Nós, discípulos e discípulas de Jesus, nos colocamos como alvo fazer a vontade de Deus. Colocamos como alvo praticar os mandamentos de Deus. Colocamos como alvo amar a Deus e amar ao próximo. Mais do que isso, colocamos como alvo amar ao próximo como a nós mesmos. Nós estabelecemos um projeto para as nossas vidas. Colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. Pois é, tentação então é tudo o que compromete esse projeto, esse desejo do nosso coração. Tudo o que, de uma forma ou de outra, nos afasta do cumprimento, da realização desse objetivo. Tudo o que compromete o meu seguimento de Jesus. Se uma coisa, uma circunstância, uma prática, uma atitude recorrente da minha vida me impede, compromete o meu amor a Deus, o meu amor ao próximo, então a gente pode dizer claramente: isso é uma tentação. E é óbvio, as tentações elas são em grau maior ou menor, mais ou menos intensas, mas sim, as tentações
elas são, na sua essência, a mesma coisa. É uma circunstância, uma situação, um ato, um acontecimento que compromete o discipulado, que compromete o meu compromisso com o Evangelho, com o Cristo da minha vida. Pois é, no caso que nós estamos meditando, no Evangelho de Mateus, o registro é claro: Jesus foi tentado. O texto diz, né? Jesus foi para o deserto e foi levado pelo Espírito. Foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. O deserto tem uma simbologia muito grande nas Escrituras Sagradas. O deserto está sempre vinculado àquele ambiente onde você está só. É você e Deus. Inclusive, há uma expressão que diz que no deserto ou você crê ou você morre. O deserto é o local onde nós estamos desamparados. No deserto nós devemos então nos lançar, nos jogar nos braços de Deus. É a única forma de socorro que nós temos, é a única solução. Pois é, o amparo vem do Senhor. E no deserto então isso fica mais claro. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito no deserto e lá ele foi tentado de muitas formas. E hoje nos interessa tratar de uma dessas tentações. Jesus Cristo, depois de 40 dias jejuando, é óbvio, é natural que ele teve fome. Jesus teve fome. Isso é a mesma coisa que dizer que Jesus era como um de nós. Jesus Cristo, como diz as Escrituras, como nos ensina a Igreja, Jesus Cristo assumiu a nossa humanidade. Assumindo a nossa humanidade, ele se tornou como um de nós. As mesmas limitações da vida humana, Jesus Cristo conhecia bem. Nada do que é humano lhe foi isento. Ele sabia das coisas da vida humana. Esteve, então, como nós, sob as mesmas limitações. Se Jesus Cristo não estivesse sob limitações, ora, a tentação teria sido uma farsa. Porque se ele não poderia cair, ora, por que ele então foi tentado? Sendo tentado, Jesus esteve sob o mesmo risco que cada um de nós de cair na tentação. E a tentação, no primeiro momento, chega para Jesus num dos âmbitos da fragilidade humana, que é a fome. Uma pessoa que jejua por tanto tempo, é natural que ela tenha fome. Jesus Cristo, então, foi sugestionado pelo maligno. Foi sugestionado pelo tentador. Olha, você está com fome, aí nós temos pedras, transforma então essas pedras em pão. Sacia a tua necessidade, a tua fome. No fundo, meus irmãos, não há crime, não há pecado algum. Jesus Cristo, em outra circunstância, transformou, multiplicou pães e alimentou uma multidão. Jesus Cristo, com poucos pães e poucos peixes, alimentou uma multidão imensa. Só homens eram 5.000, então, e sobraram cestos, 12 cestos depois de todos terem se alimentado. Não há problema nenhum. Mas naquele momento, naquela circunstância, transformar pedras em pães era sim ceder à tentação. Seria um atalho. E Jesus Cristo não quis aceitar a sugestão do maligno. Jesus Cristo tinha se colocado um desafio e ele não quis. Ele não quis ser seduzido pelo mal. Pelo contrário, ao mal ele respondeu com a palavra de Deus. E Jesus Cristo, Bíblias abertas, no capítulo 4, versículo 4, Jesus diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante notar que Jesus Cristo responde com a palavra de Deus, porque ele foi tentado também com a palavra de Deus. O tentador, o maligno, disse: olha, se você é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. E Jesus Cristo responde com a palavra de Deus ao dizer: está escrito. A palavra de Deus, meus irmãos, é uma âncora. Ela nos ajuda, especialmente nesses momentos de tentação. Está escrito, foi a resposta que Jesus deu. Mas eu quero então, já me aproximando do fim dessa meditação, dessa pregação, convidá-los para refletir um pouco mais sobre o pão.
nem só de pão as pessoas vivem, nem só de pão o homem viverá, mas também de pão. A fome no Brasil, que lamentavelmente com a pandemia ela aumentou, muitos brasileiros, um sem número de brasileiros e brasileiras vão dormir com fome. E meus irmãos, isso continua sendo um escândalo num país com tanta riqueza. A todo ano nós ouvimos a boa notícia de que o Brasil produziu safras recordes. O Brasil se converteu num celeiro do mundo. Mas é inaceitável que num país com tanta riqueza, com tanta produção de alimentos, nós ainda tenhamos milhões de brasileiros e brasileiras, crianças mesmo, que vão dormir com fome. Isso é inaceitável, isso ofende a Deus, porque no meio de tanta fartura, nós ainda temos pessoas com fome, mostra que a nossa sociedade ainda é muito injusta. E isso deve ser mudado. Isso deve ser alvo de preocupação de cada um de nós e de empenho nosso para mudar. Todas as iniciativas, sejam do âmbito público, seja do âmbito privado, devem contar com o nosso apoio. Todas as iniciativas que ajudem, que visem a dar fim à pobreza do povo brasileiro. Mas, meus irmãos, nós não vivemos só de pão. Existe uma fome que é do espírito, que é essa que nos interessa nesse momento mais. Muitas pessoas, elas sentem uma fome da alma e não sabem muitas vezes que se trata de algo que é espiritual, que é da alma. E Jesus Cristo, sabedor disso, ele diz que ele é o pão da vida. O pão da vida que, uma vez tendo sido comido, sacia a fome permanentemente. Jesus Cristo é o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem come desse pão jamais terá fome. Meus irmãos, em outras palavras, o que Jesus nos diz é: existem anseios, existem necessidades na existência humana, no coração humano. E essas necessidades jamais serão satisfeitas senão por meio de uma resposta espiritual. Eu queria desafiá-los. Se você sente essa angústia no teu coração, se você sente essa fome do Espírito, eu queria te dizer, olha, Cristo é uma resposta, é a resposta para o teu anseio. Ele é o pão da vida. Ouse alimentar-se desse pão. Ele responde a todas as perguntas da nossa alma. Ele é a resposta definitiva. Que Deus já abençoe. Que Deus continue mantendo em nós o desejo de nos alimentarmos permanentemente do pão da vida. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já nos encaminhamos para o término do nosso culto. Eu, antes de orar e impetrar a bênção, queria comunicar, partilhar a alegria dos aniversariantes dessa semana. Hoje, 22 de agosto, nós nos alegramos com o aniversário do Décio Araújo. Amanhã, o pastor Azoil, o querido pastor Azoil, se aniversaria. E no dia 25, a Monrá e o Flávio Gonçalves aniversariam. Por fim, no dia 27, o Jorge Fernandes, da comunidade do Alarico, aniversaria. Deus abençoe ricamente essas pessoas com toda sorte de bênçãos. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua graça infinita, obrigado, Deus, porque Tu és pão da vida, Tu és o pão que nos alimenta a nossa alma. Ó Deus, continua nos abençoando, continua dando-nos o desejo de nos alimentar deste pão. Ó Deus, as pessoas que ouviram essa mensagem e que ainda sentem uma fome, um anseio da existência da alma, permita que elas tenham consciência de que Jesus Cristo é a resposta. Ó Deus, quanto ao mais, ajuda-nos a combater a miséria e a fome no Brasil. Desperta, Senhor, homens e mulheres que tenham sensibilidade, empatia com a dor do povo. Ajuda-nos a construir uma pátria mais justa. Por fim, abençoa os nossos aniversariantes. A alegria deles é a nossa alegria, a saúde deles é a nossa saúde, a felicidade deles é a nossa felicidade. Acumula de bênçãos a vida de cada um deles. Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Aquelas mãos tão pequeninas, delicadas, tão agitadas a surgir da manjedoura, foram as mesmas que mais tarde calejadas já trabalhavam todo tipo de madeira. Mãos cujos dedos rabiscaram a areia, como escrevendo uma lição sobre o perdão. Mão bem abertas junto à figueira, buscavam frutos mesmo fora de estação. Mãos que trouxeram Vida onde havia morte e expulsaram dos cativos tudo mal. Mãos cujo gesto era uma ordem para cessar a grande fúria desse mar. Aquelas mãos tocaram olhos e ouvidos, trazendo novas formas, cores, novos sons. As mesmas mãos que arrebatavam os sentidos quando acenavam para aquela multidão. mãos que erguidas para os céus rendiam graças e esfalmadas pelo chão em oração suaram sangue naquela praça. Entrelaçadas expressavam compaixão. Benditas mãos que conheceram as feridas, se conduziram a provar terrível cruz, e ainda hoje estão estendidas aos pecadores, cheias de graça, as mãos curadas